Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E você, já está alinhado com a Palavra de Deus? Está com os ponteiros do seu relógio, do seu Cronos e do Kairós de Deus alinhados na sua vida, apontando para os céus, apontando para Deus? Nós estamos fazendo esta série de programas sobre as bem-aventuranças, sobre o que a Palavra de Deus nos diz que seja bem-aventurado, feliz. Sim, a Palavra de Deus nos leva a um nível de felicidade, cumprindo a sua vontade. E no programa de hoje conversaremos sobre esta bem-aventurança. Bem-aventurado quem recebe revelações de Deus. Uau! Você já recebeu alguma revelação de Deus? Deus já mostrou a você alguma coisa que seus olhos se abriram e você mergulhou naquele ensino, naquela revelação de uma forma tão linda dentro das Escrituras? Vamos ver o que a palavra nos ensina? Vamos buscar revelações de Deus e entendimento das Escrituras? Bem, deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. O programa Alinhando os Ponteiros está começando. Muito bem, nós vamos ver hoje sobre esta bem-aventurança, sobre receber revelações de Deus. Nós sabemos que muitas seitas, religiões surgiram a partir de revelações, mas não eram revelações de Deus. Como Maomé, por exemplo, o islamismo veio com anjo aparecendo, revelando, falando, e ele foi escrevendo ao Corão, mas ele tentou ir paralelo à Bíblia. Ele tentou tirar da Bíblia algumas coisas para as revelações que ele teve, mas a revelação de Deus não é paralela à Bíblia, é totalmente dentro da Bíblia, não ao lado. Nós vemos Joseph Smith, o criador lá da igreja Mormon, do mormonismo. Ele também tem revelações de um anjo Moroni, que aparece para ele, que traz um Novo Testamento de acordo com aquele anjo, mas não eram revelações de Deus. Não era Deus falando aquilo que está fora das Escrituras. Não vem de Deus. Então Deus vai trazer revelações daquilo que está dentro das Escrituras, daquilo que está dentro da Palavra de Deus. Vamos ver em Mateus 16, versículos 17 a 20, uma bem-aventurança. Alguém que recebeu uma revelação do Pai. Vamos ver então? Mateus 16 diz: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que coisa tão tremenda! Aqui Jesus tinha ido com os discípulos, com Pedro, Tiago e João, ao monte, a um alto monte, e se transfigurou diante deles. Transfigurar significa mudar de forma. O Senhor se revelou ali como Deus. Ele deixou extravasar pelos seus poros a luz da glória que estava dentro dele. A luz da glória do Espírito de Deus, a luz da glória da sua natureza divina. Seu rosto começou a brilhar como o sol, a sua roupa ficou tão branca como nenhum lavandeiro da terra podia alvejar. Eles ouviram, Pedro, Tiago e João ouviram a voz do Pai numa nuvem luminosa que disse: Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Tiveram uma revelação de Jesus como Filho de Deus pelo próprio Pai.
Jesus vem encontrar-se com os discípulos e ali em Cesareia de Filipe, ali perto de uma região onde havia muitos nichos com deuses pagãos. Cesareia, cidades levantadas em honra a César, cidades romanas dentro da Judéia, dentro da Galileia, ali já era na região de Galileia. Então, Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, uns dizem que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é um profeta. Ele disse, e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus trouxe para Pedro esta bem-aventurança, disse, você é feliz, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue, isso que você disse não veio do seu raciocínio, não veio de você, mas foi o meu Pai quem te revelou. Você é feliz por isso. Ah, como é maravilhoso recebermos a revelação de Deus dentro das Escrituras. Pedro ali estava tendo uma revelação de Deus a respeito do Cristo. Não era ele. Muitas vezes nós abrimos a boca e o Espírito Santo nos usa de tal forma que a gente diz, isto não sou eu que estou falando, é o próprio Senhor através de mim. É uma revelação de Deus. Foi assim que aconteceu com Pedro. E Jesus lhe disse, bem-aventurado és. Você é feliz, Simão, filho de João. Simão Bar-Jonas, João ou Jonas é o mesmo nome, filho de João ou de Jonas, porque foi o Pai quem te revelou. O próprio Pai apresentou seu Filho à nação de Israel. Apresentou Jesus no batismo, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma voz que veio dos céus, com os céus abertos e o Espírito Santo vindo sobre Jesus em forma corpórea de pomba. O testemunho do Pai diante de todos. Agora, o testemunho do Pai diante dos 3 discípulos que Jesus os tinha mais junto a si, Pedro, Tiago e João. E então o Senhor diz, este é o meu Filho amado. Escutai-o, ouvi, eu coloco nos seus lábios a minha palavra. E agora Pedro, quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Oh, Simão, você é bem-aventurado, você é feliz, porque você teve um momento ímpar na sua vida em que o Pai revelou. Nós vamos ver que Deus trouxe revelações a Paulo, ao apóstolo Paulo. Olha o que está em 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 6. Está escrito assim, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo teve revelações de Deus. Houve um momento ali em Listra, houve um momento em que Paulo foi apedrejado, foi tido como morto, estava ali no chão. E o povo que apedrejava sabia quando aquela vítima morreu. Estava todo ensanguentado, caído ali no chão, talvez sem respiração, sem encher a caixa torácica de ar. Os discípulos o cercaram. Bem, se Paulo estivesse vivo, eles iam cercar Paulo, iriam levantá-lo, reanimá-lo, dar água e vamos... Mas apenas diz que eles o cercaram. E Paulo se levantou e entrou com eles na cidade. Como assim? Ele não foi apedrejado, ele não estava no chão, ele não estava morto. Possivelmente Paulo experimentou a morte física ali.
E ele conta que ele foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, ouviu e viu coisas, teve revelações tão tremendas que ele não podia compartilhar, palavras inefáveis. Mas aquela revelação teve algo para Paulo. Olha a continuação desse texto, dos versículos 7 ao 10, o espinho na carne, para Paulo não se gloriar. 2 Coríntios 12, 7 a 10 diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus deu revelações a Paulo tão grandes, tão profundas, tão maravilhosas, que ele podia se gloriar. Ele podia achar que, opa, recebi mais do que todo mundo, tive uma experiência tão gloriosa, tão profunda, ouvi coisas tão preciosas. Então Deus permite um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para não deixá-lo se gloriar com as revelações. Há muitas pessoas que às vezes experimentam uma vida com Deus e mergulham e têm revelações do Senhor, mas se perdem, se orgulham, acham que são mais que os outros e às vezes desviam do caminho. Então o Senhor, Ele trouxe para Paulo este espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. E Paulo diz: eu me alegro com a fraqueza, eu me alegro com as lutas, eu me alegro com a dificuldade, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu entendo que não posso fazer nada sem Deus, então eu me fortaleço. Espinho na carne. Quem sabe Deus colocou um espinho na carne em você? Quem sabe Deus tem te mantido humilde para não se ensoberbecer, não perder o rumo da vontade do Senhor. Revelações de Deus. Nós vamos ver revelação de Cristo no Apocalipse. Nós vamos ver quem é Jesus, quem é o verdadeiro Senhor, aquele Cristo que viram aqui tão pobre, tão humilde, montado num jumentinho, entrando em Jerusalém. Mas nós vamos ver no Apocalipse quem é Jesus. Apocalipse capítulo 1, de 1 a 3, nós lemos: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui o Senhor diz: revelação de Jesus Cristo. Revelação, a palavra Apocalipse significa revelação. Todo o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus. Quem é Jesus nos céus? Nós vamos ver Jesus entronizado, Jesus glorioso, Jesus maravilhoso, adorado nos céus, adorado na terra, adorado no tempo, adorado no espaço, adorado por todas as criaturas. Todas as criaturas. Um dia, que não está longe, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. João,
conhecia Jesus e aqui como homem esteve ao seu lado, pôs a cabeça no peito de Jesus, estava sempre juntinho dele, o amava, conversava, tirava suas dúvidas, trazia suas palavras, às vezes tão impróprias, mas João, quando viu Jesus, a revelação do Senhor no Apocalipse, quando contemplou a glória de Jesus, caiu aos seus pés como morto. E o Senhor pôs a mão direita sobre ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Revelação de Cristo. Quem é Jesus? Toda revelação deve estar de acordo com as Escrituras. Nós vamos ver as visões de Ezequiel no Apocalipse, com João, tantos anos depois. Nós vamos ver que a Escritura caminha lado a lado, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, a revelação do Senhor. Nós vamos ver a revelação a Davi sobre a sua descendência. Em 2 Samuel 7, de 27 a 29, nós lemos: pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Deus trouxe revelações a Davi. Deus disse para Davi: Davi, eu vou estabelecer a sua casa, estabelecer a sua família, estabelecer a sua descendência. Davi, um descendente seu, vai governar para sempre, não só Israel, não só em Jerusalém, mas toda a terra. Davi, estou estabelecendo a sua casa. Davi disse: Senhor, tu me revelaste o que haveria de fazer para a minha família. O Senhor disse que estabeleceria casa em minha família. E eu louvo teu nome. Davi diz: as tuas palavras são fiéis e são verdadeiras. E Davi recebeu esta revelação do Senhor a respeito da sua casa, a respeito da sua família, o que se cumpriria em Jesus de Nazaré, descendente de Davi, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Davi teve essa revelação. Davi escreve salmos proféticos sobre o Messias. Salmos proféticos sobre o governo do Messias, salmos proféticos sobre o trabalho sacerdotal do Messias. Tu és sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi recebe revelações de Deus a respeito de Yeshua. Nós vamos ver a revelação da palavra de Deus. A palavra revela. Revelar é tirar o véu. Revelar é mostrar o que está por trás. Às vezes você lê um texto, você não consegue discernir o que está por trás daquele texto. Então o Espírito Santo tira o véu, então o Espírito Santo revela a Escritura. O Salmo 119, de 129 a 130, nós lemos assim: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. A revelação da palavra de Deus. Deus revela a sua palavra. A Bíblia toda é uma só. Há um cronograma, há uma história, há uma inspiração. Há o desenrolar de uma história dentro do propósito de Deus que vai até o fim.
a revelação, tirar o véu, e nos ensina a palavra de Deus. E Jesus, nós vamos ver que a palavra tem revelação. Jesus veio como luz para revelação aos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Eu e você, que não temos o sangue judeu, não sei, porque talvez nós não fizemos teste de DNA, quem sabe é um sanguinho judeu por aí, mas os gentios. Jesus veio como luz para a revelação aos gentios. Olha o que está em Lucas 2, de 27 a 33. Diz assim: movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Bem, aqui nós vamos ver o cumprimento das Escrituras. O que Deus revelou a Davi, que a sua descendência se assentaria para sempre no trono de Israel. O que Deus revelou a Davi e trouxe como palavras proféticas nos Salmos a respeito do Messias, iam se cumprir agora. Simeão é um homem de Deus, um intercessor. Ana, uma mulher intercessora que durante 20 anos, todos os dias ia ao templo e servia ao Senhor com jejuns e orações. Por que eles estavam orando tanto? Porque eles estavam naquela época por 20 anos orando todos os dias no templo? Porque era o tempo de vir o Messias. Era o tempo em que o Messias deveria vir ao mundo. E dentro das profecias de Daniel, no capítulo 9, era aquele tempo. Então, Simeão foi movido pelo Espírito Santo até as escadarias do templo e veio aquele casal com o bebezinho, José e Maria, com o menino Yeshua, Jesus. Então, Simeão toma a criança em seus braços e ora. Ora a Deus, agradecendo porque seus olhos haviam contemplado a salvação. Agradecendo a Deus, e ele traz uma palavra profética, um cântico, o cântico de Simeão. E ele diz: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Ele entendeu que aquele menino seria revelação, seria bênção, salvação para todos os povos. Ele estava vendo apenas um bebê, mas ele sabia pela revelação de Deus que ele era luz para a revelação aos gentios. Jesus chegou a nós, chegou ao Brasil, chegou às nações da terra, chegou ao novo e ao novíssimo continentes, ao Brasil, às Américas, à Austrália, chegou à África, chegou à Europa, à Ásia, a revelação de Jesus para todos os gentios, para a glória do teu povo de Israel. José e Maria ficaram admirados. O que é isso? Luz, revelação de luz para os gentios, era Jesus. Revelação. Deus haveria de abrir os olhos dos gentios e mostrar quem é Jesus, o Salvador do mundo, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Filho de Deus, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, o Salvador, a revelação para todos os gentios. Amém? Felizes os que recebem uma revelação de Deus. Você já recebeu a revelação de que Jesus é o Filho de Deus? De que Jesus é o Salvador e Ele quer ser
o seu Salvador. Que tal orarmos? Vamos orar? Que tal entregar a sua vida a Jesus agora? Que tal consagrar o seu coração totalmente ao Senhor agora? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu louvo o Teu nome, eu te bendigo, eu te adoro. Eu me prostro diante de Ti, proclamo a Tua glória, que Tu és o Cristo, que Tu és o Senhor, que Tu és o Salvador. E eu te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, transforma-me, dá-me um coração puro, sincero, perfeito para contigo. Dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Ajuda-me a caminhar em Tua presença. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tão bom orar, tão bom saber que Deus nos ouve, nos recebe e nos responde. Fique firme na fé, ore, leia a palavra de Deus, procure crescer na revelação das Escrituras. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.